Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Eu queria meditar esse vídeo, do Caderno da Maria Valtorta. Eu fiquei muito encantada com o relato, da mártire Agnes, e sobre o que Jesus fala da pureza, porque foi mais um momento para a gente contemplar mesmo a beleza que é esse amor por Deus, como que isso arrebata o coração dele, como que é bonito assistir a pureza, da alma. Uma alma onde Deus habita, como se ele te desse para nós uma visão belíssima, e depois ele vem e traz também uma outra realidade que nós não podemos ignorar, muito triste, que é dos condenados. Mas aí quando ele mostra, a Agnes e aquela coragem, aquele amor por Deus, para enfrentar o martírio, aquele amor por Deus, aquela pureza, de corpo e de alma, é muito maravilhoso, E ele explicando sobre a pureza, que a pureza não é só simplesmente a virgindade, A castidade, o que faz parte também a vivência da castidade, porque a pureza não é só ser virgem, A pureza, todos temos que viver. A pureza, por exemplo, no corpo também, uma vida casta. Um casal deve viver uma vida casta de castidade. A fidelidade, O respeito, Você vai ter a vida ali de cônjuge dentro da lei, dentro da ordem, dentro da natureza que Deus criou. Isso é castidade, Esse respeito, essa vivência, da doação, do amor verdadeiro, Então, assim, ali está Deus, Ali habita Deus dentro dele. Então, ele quer essa pureza, mas ele não fala só da pureza corporal. Ele fala da reta intenção, ele fala da pureza de intenção, que a pessoa não quer o mal, não quer o pecado, Porque é igual quando a gente vê muitas crianças que são abusadas e são violentadas na sua pureza, mas isso não tira a pureza delas, se elas não têm no coração delas, Se a pessoa não tem no coração dela uma malícia, uma concordância com aquilo, ela rejeita tudo aquilo ali, ela sabe que aquilo é errado, e ela fala: eu não quis aquilo, eu não quero aquilo, eu odiei aquilo, eu odeio aquilo. Então ela odeia o pecado, ela odeia a realidade, Ela rejeita aquela realidade, ela é involuntário, ela foi colocada numa situação, mas ela é vítima, totalmente. Então ela não perde essa pureza dela. Foi também o que eu senti no vídeo que eu vi dessa menina que sofreu muito nas mãos da avó e dos parentes satanistas, É que o olhar dela era muito puro, O jeito dela de falar, o jeito dela de se colocar, você via muita pureza, assim, sabe? E no coração dela, Então, assim, não tinha malícia, não tinha maldade, não tinha um gostar daquela realidade, Então, essa é a pureza, Essa pureza de alma que Jesus quer, Da pessoa, assim, desprezar o que é o mal, desprezar o que não presta, Rejeitar o que não presta, ter essa pura intenção. E esse martírio é tão, Essa história desse martírio é muito bonito, E também nós vivemos esse martírio diário, Porque nós devemos viver também na mesma intenção, A intenção verdadeira. E cada coisa que a gente vai descobrindo, Tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, igual a gente ouve os relatos das almas do purgatório, aumenta em nós um ódio, a vontade humana mesmo, um ranço dela, um ódio de fazer qualquer coisa contra a vontade de Deus, cria uma coisa muito forte dentro de nós. Ontem mesmo, a palavra dita, mas foi na escola, Aquela palavra dita sobre o quão sério que é o abuso da misericórdia de Deus. E é quando foi falado daquela parte sobre o abusar da misericórdia de Deus, sobre essa questão da pessoa ter o conhecimento da luz, Ter o conhecimento das coisas de Deus e mesmo assim fazer algo contra Ele. Nossa, mas cria em nós uma coisa, Cria em nós um certo medo, um certo temor, mas um temor assim,
de fazer sua vontade humana, né? Um temor de pensar em si mesmo, um temor assim de fazer algo contra Deus, sabe? Parece que dá uma consciência mais forte dentro de nós, muito grande. É muito importante essas palavras ditas, essas verdades proclamadas, né? Então, cria dentro de nós uma coisa tão forte, um desejo, parece que um desejo mais maior assim, né? De não ofender a Deus, de não querer nunca ofender a Deus, de não querer fazer nada contra Ele, sabe? Uma consciência mais clara. Aí quando você ouve as almas do purgatório também falando, você fica com repulsa pelo humano. Quando ela fica falando para vidente lá, né? Para mística. Você ainda pensa muito em certas coisas, você se preocupa muito com essas coisas, você se preocupa muito em ser querida pelas pessoas. Aí em você também fica aquela coisa, ai credo, eu não quero ser querida por mais ninguém, nem pelo meu marido, por ninguém, não precisa, não precisa, não quero nada, não quero nada, eu não quero nada, né? Tipo assim, cria na gente, né? Uma consciência maior. Nossa, olha como a vontade humana é nojenta, olha só, não é à toa que Jesus fala no livro do céu, não é brincadeira, né? Como que ela é? Meu Deus, como essa pega coisas mesquinhas, preocupação consigo mesmo. Então, assim, a pessoa fica muito humana, 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 só terrena, 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 e buscando aqui na terra, né? E não pensa no que vale a pena, naquilo que é eterno, né? Então, dá para nós uma repulsa maior por isso, né? De querer cada vez mais fazer atos opostos à vontade humana. É muito importante isso. E Jesus quer essa pureza mesmo, da gente fazer tudo só por amor a Ele, sem nenhum interesse, né? Esse martírio da atenção, principalmente, que é você não, a sua energia, a sua atenção é para Deus, é para as coisas de Deus, amar os seres humanos em Deus também. Tudo que você fizer em Deus, então é um martírio voluntário de todos os dias você não ouvir sua vontade humana, não dar ouvidos para ela, né? Não pensar em si mesmo, você se sacrificar por amor a Deus também, e até todas as suas dores também, né? Você ofertar, né? Você aqui, enquanto está na terra, amar essa realidade do sacrifício, da dor, né? Nunca escolher ficar consigo mesma, né? Não escolher a sua pessoa, né? Nunca, 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 né? Então, assim, aí te dá também um amor maior às dores, dá um amor maior às circunstâncias aqui na terra, porque você vê o que essas almas rejeitaram e sofrem no purgatório. Aí você percebe, nossa, que beleza estar aqui na terra e a gente passa por tantas situações expiatórias e a gente não pode perder, gastar nosso tempo, sabe? Valorizar essas circunstâncias, né? Então, assim, abraçar as circunstâncias que a divina vontade proporciona para nós e cresce mais uma valorização pelo que é espiritual, sabe? E querer viver também nesse amor, desse amor por Deus, assim, que não pensa em si mesmo, não fica querendo se poupar por nada, que não escolhe o próprio conforto, né? E, em vez de fazer a vontade de Deus, escolhe o próprio conforto, o próprio consolo, que busca os próprios interesses, né? Servir o próprio umbigo, né? Então, aquele desejo mesmo de viver constantemente, nós vivemos um martírio, né? De esse desligamento mesmo da terra, de não ficar mais pensando nas coisas aqui da terra, né? Pensando assim, nos planos, em coisas humanas e tal, mas se mover só por Deus e tudo em espírito de sacrifício que a gente faz na nossa vida natural também se torna em espírito de sacrifício. Não pode ser uma coisa que nos prende a isso, né? Mas tudo tem que ser em espírito de sacrifício, por amor a Deus unicamente. Como se a gente, assim, é empurrado, né, a corresponder isso e nós fazemos por amor a Deus. Mas não por amor a essas coisas, não pôr o nosso coração nessas coisas, não ficando preso nessas coisas, entendeu? Estando nosso coração livre. É muito importante isso, né? Esse martírio que Jesus pede de nós, que fala que o martírio da luz, esse martírio é mais poderoso que o do corpo, que só dá para matar uma vez e acabou, não tem volta. E esse martírio constante, de cada dia, de cada momento, você acordar e você querer viver a vontade divina e corresponder à vontade divina, né? E não fazer a sua vontade própria, esse pode ser dado repetidas e repetidas vezes, infinitas vezes, e tem um poder absurdo, né? Então é muito importante, né? Esse martírio que ele pede de nós é sempre uma renovação do amor, é sempre um escolher Deus
e dizer não para mim, sim para Deus, não para mim, sim para Deus, constantemente e voluntariamente, por querer mesmo isso, né? É muito importante isso, né? Então, é muito interessante isso. Aí foi falado sobre essa realidade do Espírito Santo, né? Que ele derrama os dons sobre as pessoas e ele está dizendo que não é só sobre as pessoas que são católicas, né? Ele derrama isso sobre aqueles que são de outras denominações, que são pagãos, que não conhecem a fé católica. Aí ele fala uma coisa que é até muito triste, né? Porque fala assim que muitas vezes são mais merecedores que os católicos, porque eles não sabem receber essa luz, eles estão ali sendo católicos de IBGE, estão ali frios, não estão ali aproveitando aquele bem, não estão ali valorizando aquele bem. Então, às vezes, ele encontra, né, nessas outras almas mais abertura e derrama mais dons sobre elas, né, mais graça sobre elas, porque elas estão mais abertas, né? Então, para mostrar assim que a gente não pode achar assim, falar assim, só tem salvação na Igreja Católica, só os católicos irão para o céu. Deus só pode falar através do católico e achar que Deus não pode dar uma palavra de ciência através de uma pessoa que não seja católica, que Deus não pode agir e falar através de uma pessoa. Então a gente não pode ter esse pensamento, porque muitas das vezes o Espírito Santo consegue mais nessas do que naqueles que se dizem católicos, mas estão ocupados nas brigas, nas rinchas, no escrúpulo, né? E encontra mais abertura ao sobrenatural nessas pessoas, muitas vezes, entendeu? Ele não está validando a religião delas, ele não está dizendo que todas as religiões têm Deus, todas as religiões são lindas, foi Deus que criou tudo, foi Deus que instituiu tudo, não. Ele não está validando isso, mas ele está considerando o que tem naquela alma, a pureza que tem naquela alma, que aquela alma às vezes está fazendo uma busca tão sincera por Deus, e ela cresceu naquele ambiente, tendo aquele conteúdo, entendeu? Mas ela tem uma abertura a Deus muito grande, ela quer o sobrenatural, né? Então ele encontra às vezes mais campo livre, mais boa vontade nessa pessoa, do que às vezes aquele que está na igreja, né? Aí ele fala, né, que o Espírito Santo age e a gente não pode, fala assim, ó, o Espírito Santo sopra onde quer. Então nós não podemos limitar o Espírito Santo a uma igreja, assim. É só os católicos. É sim a igreja católica, foi a instituída por Jesus. Mas a gente, no campo pessoas, almas, a gente não pode limitar o Espírito Santo dizendo, ele só pode agir aqui, nesse lugar, nesse endereço. Porque ele age na liberdade, ele quer liberdade. E ele é o purificador, o aperfeiçoador da palavra de Deus, né? E ele faz isso também para atrair essas pessoas, entendeu? E aí ele fala que ele rebatiza os católicos que já estão vivendo como pagãos, porque eles precisam ser regenerados, batizados com fogo, porque muitas vezes estão frios, 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 né? Tímidos na presença de Deus, né? Fechados. Estão ali para marcar ponto, estão ali para dizer eu estou aqui, mas estão pensando já no seu futebol, estão pensando no seu churrasco, estão pensando no seu passeio, estão pensando em muitas coisas, menos em Deus. Estão ali por estar, mas são totalmente frios. Ouve aquela palavra ali, mas aquilo ali não leva eles a um desejo de corresponder a Deus cada vez mais. Então ele vem reavivar, né? Também os católicos que estão precisando ser ressuscitados, né? Então é muito sério isso, muito sério isso. Aí falou sobre essa realidade que nós não devemos julgar as pessoas de outra religião, tipo dizendo assim para elas, só os católicos têm salvação, é só e acho assim que aquela pessoa por não ser cristã, católica, já está eliminada do papel. Então a gente não deve se colocar nessa posição de julgar a pessoa de outra religião, porque ele até falou isso para Pedro, né? Não chame de profano o que Deus já purificou. Jesus não está dizendo, validando a religião daquela pessoa, ele não está dizendo o seguinte, que o não julgar é você acolher, aí você, vamos chamar o pessoal da Umbanda para fazer uma coroação aqui de Nossa Senhora aqui na igreja, vamos chamar eles para vir aqui pregar aqui, vamos chamar eles para fazer um congado, um não sei o que aqui dentro da igreja, um evento, vamos chamar eles para trazer os elementos da religião deles, para a gente colocar no ofertório aqui, junto com as coisas, oferecer a cultura deles. Vamos fazer uma missa afro e não sei o que, culturada.
envolvendo pessoas de várias religiões para vir palestrar, para fazer não sei o que, não. Ele não está dizendo isso, que é para fazer uma salada de frutas, que isso é o amor, isso é a fraternidade, é o ecumenismo. Ele não está pedindo esse ecumenismo aí maluco, que está sendo muito como é que fala? O Papa, né, está influenciando muito nesse sentido, né, de chamar para esse ecumenismo também, incentivado pela igreja, que está entendendo errado a mensagem de Jesus. Ah, se Jesus disse que não todas as religiões então são boas, não devemos julgar as pessoas. E está achando que se não julgar as pessoas significa colher as coisas de errado, os elementos da fé dela, os elementos da religião dela, aquilo que ela traz, a doutrina dela, os pensamentos dela. Isso é não julgar as pessoas, não. Não é validar os pensamentos errados delas. Não é validar os elementos da religião delas. Não é pegar tudo e fazer uma salada e achar que Deus está amando aquilo. Não, aquilo é palhaçada. Está fazendo é palhaçada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a pessoa, a alma. A alma. Ele quer o amor. Ele quer essa abertura da igreja para que aquela pessoa se sinta acolhida e possa ser convidada, intimada, se sentir atraída também à fé católica. Na verdade, é para mover essa pessoa a querer também viver essa fé, sem impor, né? Mas naquele espírito de acolhimento, para que a pessoa começasse a se sentir parte daquele corpo místico mesmo. Mas assim, sem impor, mas também sem pegar e falar assim, é a pessoa, não, mas você tem que ser muito claro com a pessoa. Não é para trazer as coisas da sua religião para cá, né? A gente vai ser muito firme com o que está na doutrina, com o que é a verdade, mas ao mesmo tempo não vamos também te jogar fora, né? É isso que ele está dizendo, entendeu? Ele não está dizendo que é para não chame de impuro que eu purifiquei, dizendo que Jesus purificou todas as religiões, o espiritismo, a umbanda, o candomblé e não sei mais o que, mais não sei o que, o budismo. Não está dizendo que ele purificou tudo isso e agora é tudo lindo aos olhos dele. Ele não está dizendo isso. Ele está falando das almas, do sangue dele derramado por todos. Entendeu? É desse sangue que ele está falando, que foi despejado em cada alma. E então a gente tem que olhar as almas em Deus, no que Jesus fez, na redenção. Olhar na purificação de Jesus, porque antes os apóstolos separavam, né? Só os judeus podem ouvir a palavra. Ele separava os povos, eles não podiam comer com as pessoas que eram de outra origem. Tava tendo um problema muito grande, porque muita gente estava querendo viver aquilo, estava querendo se convertendo, né? E querendo aquilo, eles falavam, nós não podemos te batizar, você não é circuncisado. E tinha aquelas coisas todas de lei maluca. E aí Jesus foi e falou, não chama de impuro que eu purifiquei, eu sou a nova lei, a minha lei é o meu sangue derramado, né? Mas assim, ele não está dizendo que elas têm que continuar assim, daquele jeito. Não é? Não é isso que ele estava dizendo. Tanto que essas pessoas eram batizadas e se tornavam católicas. E hoje acaba sendo castigo de faltar isso, porque Jesus falou, no livro do céu, ele fala como atrair as pessoas ao catolicismo. Ele fala que isso poderia acontecer. Ele fala das graças espirituais que daria para os sacerdotes, mas como eles estão vendo tudo torto, perde essas graças, essas ajudas, né, de como falar com as pessoas, né, de ter os elementos para atrair, né? Então, assim, porque estão fazendo tudo do jeito mundano, eles estão vendo referência no mundo, na psicologia, de como fazer esse trabalho, em vez de olhar para a palavra de Deus e ver o que ele ensina, né? Então, a gente tem que acolher as pessoas, é isso que Jesus quer, não? Você nunca pode julgar ninguém falando, esse vai cair no inferno. E esse daí é de seita tal, não ama a Deus, não faz o bem, não tem nada de bom nessa pessoa, não. É isso que ele está falando, né? Entendeu? Infelizmente a igreja não está entendendo, está fazendo errado, não é? Então, o que mais que eu posso falar? Aí Jesus está falando uma coisa muito importante, que eu achei muito importante mesmo, porque ele começa falando no outro capítulo assim para Valtorta. Nem sempre eu posso te ficar falando do céu. Nem sempre eu posso vir até você e ficar falando só das belezas do céu. Eu preciso te mostrar a realidade, né, do que está acontecendo. Eu preciso te mostrar o lado oposto a isso, né, a realidade do pecado, do mal, não é? Porque você tem uma missão de recordar essas verdades para os irmãos. Essas verdades que as pessoas estão ignorando. Essas coisas chatas mesmo que as pessoas não querem ouvir, porque as pessoas só querem docinho. E você tem a missão de ser minha boca e trazer exatamente esse assunto.
Aí é a mesma coisa para nós. Nós não podemos ficar aqui só falando das belezas do livro do céu, só ficando a parte boa. Vamos pegar um capítulo da Valtorta que só fale de coisas lindas. Não. A gente é sempre assim, é os dois elementos juntos nos vídeos. Por quê? Porque a gente está num mundo que está nas trevas. A gente está vendo pessoas e pessoas. Olha as notícias. Olha o que o ser humano está fazendo. Então, nós temos a missão de recordar as verdades para os irmãos que as pessoas estão ignorando. A gente tem a missão de ser denunciadores também. O profeta não é só anunciador. Ele denuncia. Ele denuncia o que está errado. Ele mostra bem na cara da pessoa as trevas, assim, para ela ver, assim, para não falar que não viu. Abre, assim, ó, o pacote para ela e mostra o que está lá dentro, assim, bem sujo mesmo, assim, ó. A verdade escancarada. Entendeu? Então não adianta ficar assim, não, Jesus, isso não, Jesus, o assunto estava tão bonito, falando da menina mártir. Agora o senhor vai começar esse assunto tão chato, falando de quem não crê no inferno. Ai, vai começar esse assunto. Ai, meu Deus. Gente, nós estamos trabalhando aqui para criar isso junto com Deus, sabe? É Deus em nós, né? Essa consciência nas pessoas. As pessoas estão caminhando com a consciência, não querem. Gente, é uma coisa que Jesus já falou na Valtorta. Que o demônio, né? Elas estão com a consciência apagada. Elas estão assim, elas mesmas fogem de ter essa consciência. Elas fogem das coisas que podem recordar a consciência delas, que é isso que Jesus vai falar aqui. Isso é muito sério. Não querem tomar consciência da realidade. Entendeu? Então, o que eles estão fazendo? Os homens, para não ter medo, para não ficar com medo da condenação, para não pensar na eternidade, eles estão criando uma ideia de um inferno brando. Não é nem inferno, não. De uma vida após a morte assim branda, que não tem inferno, que não tem condenação, que não tem demônio, que não tem o que temer. Então, eles estão criando isso através dessas doutrinas de reencarnação, né, malucas, através dessa realidade, né, de dizer Deus é só amor, 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 um amor assim, que passa a mão na cabeça de tudo e que não tem nada para temer, né? Então, assim, é umas coisas assim malucas, porque eles querem afastar essa visão. Então, eles falam que não tem inferno. Então, eles criam uma outra forma de pensar na morte para fugir mesmo, de pensar nas consequências de seus pecados. Nossa, como vai ser o juízo? Como vai ser depois? Né? O que eu vou responder a Deus depois de tudo que eu estou fazendo? Aí, para que as almas, para que as pessoas não preocupem com a eternidade, não preocupam com que depois que elas morrerem, quem elas vão encontrar, né? E o que elas têm que responder, né? As consequências da própria vida que elas estão levando. Então, eles tentam criar assim, uma miragem, né? Diante de tudo isso, colocando outras realidades. E você vê até padres negando isso. Você vê padres negando isso, falando para as pessoas: fica tranquilo, Deus é misericórdia, Deus é amor, fica em paz, né? Deus não vai condenar ninguém, ele não pode fazer isso, ele é só amor, é só amor, é só amor. Acha que o amor dele é ser idiota, né? Então é muito sério isso. Então esses homens criam uma realidade mais branda, né? Justamente por quê? Porque sabendo que se eles acreditassem no inferno, se eles começassem a pensar, se eles parassem para refletir, né? Às vezes passam por uma experiência de ver a morte de alguém, de ver uma realidade, falando, não poderia ser eu agora. E quando eu morrer, para quem que eu vou prestar contas? Então, qualquer realidade assim, eles tentam fugir disso para que não se arrependam. Eles tentam recuar isso, recuar nas suas consciências. É uma coisa assim absurda. Então, se eles acreditassem no inferno, se eles acreditassem nessa realidade, eles recuariam, eles pensariam muito: eu não vou praticar esse delito, eu não vou fazer isso, né? Porque isso traz a condenação, mesmo que não é um amor assim por Deus, aquele amor, sabe? Mas se fosse por medo, mas eles não pensam isso. Eles não pensam eles não querem pensar em prestar contas. Eles não querem pensar nessa realidade, porque é como se eles fugissem daquilo que poderia tocar a consciência deles. Então eles fogem da verdade. Eles odeiam as pessoas que passam com a Bíblia, pessoas que trazem alguma realidade, pessoas que falam do Apocalipse. Você viu como que aquilo deu a briga danada quando a mulher foi falar do Apocalipse lá no carnaval? Porque o Apocalipse recorda juízo final, recorda prestar conta. E aí eles falam: não, 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 Deus é um espírito maravilhoso, esse daí não existe,
Isso aí é uma coisa que criaram para assustar nós. O que importa é o amor que nós estamos vivendo aqui. Isso aí é só para assustar a gente. Qualquer coisa se vir, a gente vai macetar ele, vai destruir ele. Porque eles fogem. É o próprio demônio na cabeça dessas pessoas, né? É o próprio demônio na cabeça dessas pessoas, né? São motivadas pelo demônio a pensar assim. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com isso, não tem que se preocupar com isso. Então, elas até odeiam, até debocham, elas riem das pessoas. Você viu como que foi zombado? Mas foi zombado porque incomodou, né? Essa realidade de lembrar as pessoas do Apocalipse, né? Então, assim, é assim. Elas não querem, elas odeiam mensagens, elas odeiam, elas tentam passar, elas tentam. Ai, vem uma mensagem de Jesus, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Elas tentam fugir de algo que possa cutucar a consciência delas. Elas fogem, tarda o tempo do arrependimento. Alguém chama elas, vem para a igreja, vem. Não, não é disso que eu estou precisando, não. Isso aí é coisa que é para criar, para me deixar. Aí o demônio dá sugestão para ela. Ah, vocês estão fazendo isso aí só para te provocar, porque eles gostam de condenar as pessoas, de dizer que elas estão erradas, né? E é inveja da sua vida, elas estão tentando te fazer se sentir mal, né? Mas você é ótimo. Você só está vivendo a sua vida, elas são intrometidas. E tantas realidades que vão acontecendo. E as pessoas ouvem o demônio nas suas cabeças. E ficam recuando, né? E ficam recuando. Então os seres humanos estão assim nas suas consciências. E nossa missão é despertar isso, né? Então é muito triste isso. Eles fogem também das oportunidades, tá? Que Deus dá, né? Então, não querendo a conversão, mudança, foge da verdade, né? Cria uma visão, né? Aquela visão assim, não, Deus perdoou todo mundo, olha lá o Judas foi perdoado, o sacrílego Judas também foi perdoado, para mostrar para vocês que não tem pecado, que não tem perdão, né? Todos têm perdão. Então, fica tranquilo, pode viver, pecar à vontade. É aquilo que foi falado na escola, né? O abuso da misericórdia, o achar que Deus é idiota, né? Não, eu posso aqui pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, e no final da vida ele vai me acolher, porque no meu coração, né? Eu peço perdão para ele como se fosse uma coisa assim, programada, né? Como se fosse uma coisa assim já forjada, né? E fala assim, Judas foi salvo também, olha só que Judas não foi salvo. Porque Judas cometeu o pior pecado de todos, contra a misericórdia de Deus, o abuso da misericórdia de Deus, o pecado contra o Espírito Santo. E por que que o dele foi tão elevado? Porque ele tinha luz, ele tinha um conhecimento, ele acreditava realmente em Jesus, ele tinha luz, ele tinha um pleno conhecimento. Ele pecou consciente, ele não pecou involuntariamente. Ele não foi forçado a fazer isso. Ele pecou consciente. Ele pecou consciente. Ainda não aceitando os planos de Deus, né? Deixa eu provocar que Jesus faça alguma coisa. Deixa eu provocar, né? Então, assim, é muito triste. Mas mesmo assim, foi-lhe oferecido ainda o arrependimento. Jesus falou com ele, Nossa Senhora falou com ele. Mas aí ele caiu naquele remorso, que não é arrependimento. Aquele remorso de ficar, por que que eu fiz isso? Agora não tem jeito. A mesma coisa que a pessoa do inferno fala. Por que que eu fiz isso? Agora não tem jeito, não tem salvação para mim, não tem perdão para mim. Então ele já bateu o carimbo, né? Ele já escolheu essa realidade, ele não quis o perdão de Deus. Ele não quis o perdão de Deus. Então isso é muito sério. Então não pensa que é tão fácil, como foi falado na escola, vou pecar à vontade e depois eu simulo um arrependimento. A culpa é tão grande, o sentimento é tão grande que a pessoa não consegue aceitar a salvação. É muito sério o que acontece dentro dessa alma que comete esse tipo de erro. É muito sério isso. Esse desesperar da salvação é real. E é o pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? Então é muito sério o que ele fez. Não tem perdão. Jesus falou, seria quebrar a minha lei. Seria fazer um ato injusto se eu salvasse ele. Entendeu? É muito sério isso. Ele tinha plena consciência e o remorso dele foi em direção a ele. Porque o remorso não é amor a Deus. O remorso é a pessoa ficar remoendo. Por que eu fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? É uma preocupação, é a dor que ela está sentindo por não ter correspondido, mas assim, é algo ela preocupada com ela. Não é uma coisa assim referente ao amor de Deus. Não é o arrependimento quando a pessoa fala assim,
Meu Deus, perdão, Senhor. O Senhor que é tão bom, o Senhor que é tão misericordioso, que só fez o bem para mim, que me ama tanto. Perdão, Senhor, por ter rejeitado o seu amor, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, o Senhor que se sacrificou por mim. Não é um reconhecimento em direção a Deus, a ordem. Senhor, o Senhor fez uma ordem tão bonita, eu quebrei essa ordem. Perdão por não ter amado os seus planos, não ter amado a sua vontade. É assim, uma preocupação com Deus, com o que Deus fala, com o que Deus disse, com o que Deus fez. O remorso não é isso. O remorso é uma preocupação consigo mesmo. É a pessoa ficar se doendo. Ela não está preocupada com Deus. Ela está preocupada com ela mesma. Entendeu? E essa culpa faz com que ela não possa ser perdoada. Então ela já se sentencia. Eu não posso receber o perdão de Deus. Eu não posso. É um orgulho, uma grandeza, uma mania de grandeza. É uma mania de se exaltar. Eu não mereço essas palavras suas para me pedir misericórdia. Eu não mereço pedir misericórdia. O que eu fiz foi muito feio. Não, eu não posso. Eu não posso aceitar a sua salvação. Você acha que é bonito falar isso para Deus? Isso é nojento. Eu não posso aceitar sua salvação, eu não posso aceitar sua misericórdia. Olha como a pessoa se põe como importante. Eu não posso te aceitar. Eu sou um miserável maior que você. A minha miséria é tão grande que eu fiquei maior que você. Eu não posso me render. Eu não posso mais ter chance. Gente, isso é nojento, nojento, nojento. Isso para Deus, Jesus amado. E é essa a realidade que aconteceu. E é muito importante falar disso, né? Então, quem está no inferno, gente, meu Deus do céu. Se eles ainda têm um consolo infernal que Jesus falou, né? Porque eles podem prejudicar os vivos. Os demônios, né? Inclusive, muitos não querem nem voltar. Enquanto eles estão na alma, eles ainda falam, me deixa ficar aqui, porque no inferno é muito pior. Entendeu? Parece que é como um consolo ainda para eles. E poder prejudicar as almas, poder ver novos caídos no inferno e se festejar. Mas depois do juízo, é que Jesus está falando, os anjos vão fechar as portas do inferno e o tormento deles vai aumentar muito, 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 muito mais. Eles vão ficar esquecidos eternamente lá. Esquecidos lá, sofrendo, 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 sofrendo. Não é bonito o inferno, gente. Não é legal. Não tem nada de bom, gente. Não tem. E o inferno existe. Ai de quem falar que não existe. Existe, sabe? E é ser idiota ir para lá. É ser um idiota. É idiotice. É viver essa vida agora aproveitando tudo, né? Do bem e do melhor e não se importando com o espiritual. É o maior suicídio que se pode cometer contra si mesmo. Entendeu? Você está se colocando em um buraco que você não vai sair nunca mais. Sabe, não tem felicidade no inferno. Não pensa que o demônio vai estar lindo lá e você vai ficar lá no inferno fazendo festa, tendo sexo à vontade, já que as coisas é do inferno, né? Ter tudo de pecado à vontade. Então, não pensa tendo uma mulherada lá e tendo todos os dias festas e festas e festas, bebidas, e essa propaganda do inferno aí, né? O demônio lá e o demônio reinando do jeito dele, o demônio vai construir um castelo lá maravilhoso, com todas as coisas que ele oferta, rituais, e você vai ficar ali sorrindo, vai ficar igual nas festas lá do Didi lá. Não pensa que vai ser assim, porque o seu pecado será o seu maior tormento. E essas coisas vão se virar contra você de um jeito, entendeu? De um jeito que o remorso, porque você vai ter a consciência verdadeira do que aquilo é. Você não vai ter mais essa visão carnal em que tudo parece ser bonito e brilhante. Você vai ter a visão daquilo que realmente é o inferno. E as consequências reais do que aquilo faz na alma, porque a sua alma, e agora a sua carne não vê coisas que a sua alma vai ver. E a sua alma vai ver totalmente a verdade. O seu pecado é bicho, o seu pecado é um bicho que vai te comer. O pecado vai se virar contra você, vai ser verme que vai te comer por dentro, né? E a aparência, você não vai ter aparência bonita, glamurosa, não. Você vai ficar parecendo um bicho. E o demônio, você não vai ver ele bonito, brilhante, supremo, te oferecendo ouro, poder, essas coisas, não. Você vai ver ele como ele é. E ele é horroroso, ele é repugnante, ele não é atraente. Então, tudo que hoje para você ainda te atrai, te causa um certo gozo, não tem isso no inferno. Vai ser tudo tormento da alma. E isso vai te consumir de uma forma terrível. É muito sério isso, não é brincadeira. Então,
Cuidado em cair nesses que falam que não tem inferno. Cuidado, entendeu? É um sofrimento eterno, eterno. Diferente do fogo do purgatório, porque lá no purgatório eles não estão obrigados, né? Eles estão ali sofrendo, mas sabendo que é por um tempo. Estão por amor. O sofrimento deles é amor. Entendeu? Então, no purgatório, elas têm esperança. Elas sentem muita dor também por causa da saudade de Deus, que é uma coisa horrorosa. Dói muito esse sentimento. Dói muito, mas ao mesmo tempo é carregado de esperança. E a dor para elas, por mais difícil que seja, mas elas sabem que é a oportunidade para se aproximar cada vez mais de Deus. Então, elas têm essa paz de saber que estão salvas e que estão ali para se purificar. Entendeu? Que vão chegar a essa perfeição quando terminar a purificação e vão para o céu. Então isso lhe dá uma alegria purgativa. A dor vai aproximando ela de Deus. Entendeu? Agora no inferno não tem amor. No inferno é só ódio, 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 remorso, remorso. A pessoa fica se perguntando por quê, por quê? Por que que eu ouvi o demônio? Olha como ele é feio. Por que que eu quis ser satanista? Por que que eu quis seguir o demônio? Porque olha como ele é feio, ele é horroroso, ele não é bonito, ele não é rico, ele é nada, ele é pobre, ele é miserável, ele é nojento. Por que que eu ouvi ele? Por que que eu ouvi ele? Vai ter o porquê eternamente. Isso vai ser o tormento delas, ver a verdade, a lembrança de Deus, a lembrança de todas as oportunidades que ela teve na vida, ela vai ficar assistindo a vida dela, e tudo que ela não amou, e tudo que ela não alcançou, e todo o amor que ela não deu para Deus e para os irmãos, tudo que ela deixou de viver, que ela poderia ter tido uma vida linda, mas ela preferiu. Ela vai ver os pecados dela, mas não vai ver os pecados dela com aquela, ai que delícia de pecado, era bom quando estava ali. Não, ela vai ver aquilo como ele realmente é, nojento, podre, como Deus vê, vai mostrar para ela a visão verdadeira, entendeu? Então elas vão odiar as pessoas que influenciou elas. Por que que eu fui naquele convite daquele amigo? Por que que eu fui ouvir aquela pessoa? Por que que eu idolatrei aquela pessoa e segui aquela pessoa e não sei o que? Elas vão ter ódio de si mesmas, ódio das pessoas, ódio de todo mundo, ódio do demônio, ódio por Deus, porque elas vão pensar assim: por que que Deus não me deu mais oportunidade? Por que que Deus não me deu mais luzes? Porque elas vão achar assim que Deus não deu luz suficiente para elas. E o Judas falava isso com Jesus: por que que o Senhor não me dá uma luz suficiente? Por que que o Senhor não faz o que é suficiente? Como se elas não tivessem que fazer a parte delas, né? Tirando-se do lugar. Então, assim, elas ainda tinham aquela visão do inferno, aquela visão do condenado é assim ainda, dizendo assim que é Deus que falhou no plano dele. Por isso que foi sério aquelas palavras de Adão para Deus. Foi muito feio aquilo. Foi seríssimo aquilo. Então ele poderia se condenar. Então Deus deu um jeito lá. Né? Vamos tirar ele daqui. Se o homem já está capaz de falar isso, misericórdia. Então, assim, é muito sério isso, né? Então é muito sério esse ódio contra Deus, né? Eles vão sentir esse ódio contra Deus, entendeu? Ódio contra si mesmo, porque vão ver: nossa, por que que eu fiz isso? Vão assistir o pecado deles, da carne deles, eles fazendo lá o pecado. E a própria chama do inferno, né? Vai fazer, assumir a fumaça, vai assumir a forma do pecado deles. Eles vão assistir como no telão, e aquilo repetindo, repetindo, repetindo. E cada recordação, mais dor. Porque eles não vão perder a memória, tá? Deus não vai apagar a memória deles. Eles vão ter a consciência plena do que eles deixaram para trás. E isso só vai alimentar dor e ódio neles. Então não é bonito o inferno. É o pior filme. Você pode pegar todos os filmes de terror que existem e ainda não dá o inferno. Não dá. Não dá. Então é muito sério o que está sendo falado. Muito sério. Então a gente tem que tomar consciência. A gente precisa falar dessas coisas. Sabe? Ah, mas é tão chato esse assunto. Gente, é assim que nós reparamos a Deus. A gente, vamos para o céu e falar do céu para reparar a Deus? Não, gente, é assim que repara a Deus. Deus levava almas para o inferno para reparar ele lá. A alma até questionava: mas eu não repararia o Senhor mais no céu do que nesse lugar? Não, você tem que reparar vendo aquela realidade contrária e fazendo certo. Imagina estar num lugar que não se ama, que se odeia, e ela está ali, mas ela está amando a Deus. Ela está fazendo o oposto ali. Todo mundo está: eu odeio Deus, eu odeio a mim mesma, eu odeio. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Eu desprezo tudo isso, eu queria desaparecer e não posso.
Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, né? E ela está dizendo, eu amo, Senhor, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Então, assim, a gente repara Jesus, esse tipo de reparação que Jesus quer. Por isso que traz esses vídeos mostrando as coisas mais nojentas. Nós temos que entrar na cabeça até da alma que está no inferno. Entendeu? Para a gente mostrar para aqueles que já estão com essa mentalidade, criar neles, né? Através da palavra criativa, o ódio a isso, o nojo disso. Porque é ser burro, é nojento. É uma realidade que Deus não quer para ninguém. Entendeu? A pessoa que se colocou ali. Entendeu? Porque foi orgulhosa. Então, não é o que Deus quer, não é bom, né? Não é bom, não é bom essa vida. É terrível essa realidade, é terrível esse se afastar de Deus. Então, nós fazemos os atos opostos para criar na mente das pessoas um ódio ao inferno, um querer tomar consciência. Olha, eu vou morrer, eu não posso viver como se minha vida fosse aqui, sem preocupação com a eternidade. Sabe? Eu tenho que começar a pensar naquilo que realmente não passa, aquilo que realmente é eterno, sabe? Eu não cair nessas tentações de ouvir esses que falam, não, tá tudo bem, peca à vontade. Não, não é assim, não. Não é desse jeito, não. Então, assim, é necessário falar essas coisas, é necessário mostrar para as pessoas, é necessário mostrar essa realidade, porque isso é reparação, é os atos opostos que eles desejam de nós. E nós não podemos ter medo de ir a lugar nenhum que Jesus nos leva. Através da nossa inteligência, através da reflexão, através do que nós estamos lendo. Não devemos entrar em tudo isso para dar os atos opostos, para ver como que essas pessoas pensam e como que é errado esse pensamento, esse orgulho, né? O perigo do ser humano virar um Judas, né? Virar um Judas e se desesperar da salvação é muito sério isso. O perigo da pessoa que está tendo também o conhecimento ficar cuspindo nisso, o conhecimento de Deus, sabe? Esses padres mesmo que negam o inferno, eles têm teologia, eles têm conhecimento. Olha o perigo que eles estão fazendo para a alma deles. Eles têm que se converter, né? Acordar para a vida. Além de pensar errado, estão ensinando errado. Essas formações malucas que estão sendo dadas nos seminários, que fala que não fala de inferno, não fala de pecado, só toca nos assuntos que as pessoas têm que doar, doar da cesta básica uns para os outros. E amar, e amar, e amar. Não fala do inferno, não, que isso deixa as pessoas nervosas. Misericórdia. Acorda, igreja, acorda. Isso é muito sério. E nem só para falar do inferno para as pessoas terem medo, não. É ensinar as pessoas a amar a Deus. Que não vale a pena amar a si mesmo, não vale a pena amar a carne, não vale a pena amar o demônio, não vale a pena amar os prazeres desse mundo, não vale a pena se idolatrar essas coisas. Buscai o reino de Deus enquanto ele se deixa ser encontrado, buscai a palavra de Deus, amar a Deus, querer o céu por Deus, não para se safar, mas por amor a Deus. E a justiça de Deus vem com tudo, gente. Ela é terrível para os condenados. Ela é terrível. Porque é o amor ofendido. É o amor de Deus ofendido. E que é justo que esse amor ofendido seja ressarcido. Entendeu? É muito sério isso. Amém? Então, amar a Deus é justamente isso. Ele não vai acabar com a sua inteligência, né? Ele não vai simplesmente impor a você regras e aí você vai lá e segue essas regras sem entender porquê, sem realmente amar essas regras. Você vai lá, né? Você gostaria de ter mais um homem na sua vida. Você é casado, você tem seu marido, você conheceu um vizinho, conheceu uma pessoa na academia maravilhosa. E você amaria, adoraria ter aquele homem na sua vida, ser também um relacionamento com ele, amante, né, sexual. Mas você sabe que Deus proíbe. Ah, então eu não posso. Tipo assim, então isso não é santidade. Entendeu? Isso você fala que você é santo, que você está indo para a igreja, que você reza, que você adora Jesus no Santíssimo Sacramento, e você tem o seu casamento, mas dentro de você é um peso obedecer à vontade de Deus, porque você gostaria de ter o amante, você gostaria de comprar, né, uns negócios sexuais lá na loja sexual e fazer aquilo lá tranquilamente, e Deus falar: parabéns que você está aí se masturbando, parabéns que você comprou um vibrador maravilhoso. Você às vezes gostaria e você fala: não,
não posso, porque isso é, né, fornicação, luxúria, é vício, é um monte de coisa. E você não concorda com Deus. No fundo, você obedece aquilo ali sem concordar com aquilo ali. E isso não é santidade, nem aqui nem na China, pirulito azedo. E a pessoa abre mão de fazer. Ela abre mão, ela não faz. Você precisa ver que benção. Ela vive a vida dela todinha sem fazer o pecado, sem cometer o pecado. É tentação. Foi tentação, mas a tentação é uma coisa que dentro dela fica conversando com ela e ela fica conversando com a tentação e falando, é delicioso, eu queria isso, mas eu não posso. Mas eu vou ser forte e vou vencer. Ai, como eu sou uma heroína, como eu sou santa, meu Deus. Não é santidade. Santidade verdadeira é uma fusão com a vontade de Deus. É a sua vontade ser a vontade de Deus. E como funciona isso? A diferença é absurda. É uma coisa assim estupenda de diferença, que é o que Jesus fala no livro do céu. A vontade divina, ela fala para você, não é bom, Aline, não é bom que você use um vibrador, que você se masturbe, não é bom. Por quê? Porque isso vai tirar a sua atenção das coisas espirituais, das luzes espirituais, porque você vai ficar muito com a sua mente voltada somente à terra, ao corpóreo, ao prazer. Você vai valorizar mais o prazer humano, temporal, e vai tirar. Eu não vou poder dar para você, né? Você não é que eu não quero te dar, mas a justiça de Deus está vendo que você está trocando um prazer espiritual de me conhecer mais pelo prazer temporal. E isso não é bom. Então, você tem que entender. Por isso que eu não quero que você faça essas coisas. Isso vai te deixar impura aos meus olhos, porque você está fornicando e me traindo com o vibrador. Entendeu? Tirando a atenção que você deveria dar para mim, que eu criei você para dar atenção para mim, para me conhecer, para me amar. E você está dando atenção para essas coisas. E essas coisas, elas têm uma ação dentro do seu organismo que tira de você um pouco a inteligência. Tira de você um pouco a atenção espiritual. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é um abandono da graça. A graça, ela vem para você crescer comigo, na fé, na compreensão de Deus, no crescimento espiritual. E a graça se retira quando você está, né, se abandonando a coisas sensíveis, que é o vibrador lá na sua masturbação. Então, por isso que não presta. Não faça isso. E aí, eu não vou mais... Aí eu falo, claro, Senhor, meu Deus, realmente, eu prefiro milhões de vezes sentir o arrebatamento e o êxtase, né, das verdades espirituais, das coisas que eu aprendo com o Senhor, do que ficar me masturbando. Que merda que é aquilo ali, que lixo, né? Prefiro milhões de vezes. Então, aí você vai sendo santa, porque aí você tem convicção de que vale a pena viver com Ele, de amar o espiritual, de andar com Ele e querer a eternidade que já começa na terra para sempre. Viver com Ele, porque Ele é o motivo da nossa existência, é para Ele que nós iremos eternamente viver. Essa vida na terra, ela é uma passagem. Então, se você valoriza uma coisa momentânea, prazerosa, momentânea, acima de um prazer espiritual que já tem que começar aqui para se perpetuar eternamente, você está desfazendo o propósito para o qual você foi criada. Você está olhando, né? Você tem vamos dizer assim, um exemplo. Você tem uma faculdade para fazer e ser um grande profissional, um exemplo. Faz de conta que isso é espiritual. E você, em vez de ir lá para a faculdade estudar, você prefere ficar em casa, né, assistindo série de televisão ou pornografia. Entendeu? E daí você vai matando aula. Então você está perdendo o objetivo para o qual Deus quer que você seja aquele profissional, aquela pessoa, né, poderosa em conhecimento e tal. Então você está tirando os olhos, né? Você está deixando. É a mesma coisa uma criança que o pai pede. Vai lá jogar futebol para você se exercitar, vai não sei o que lá, eu vou te matricular na escolinha. E aí essa criança vai na escolinha, mas não desenvolve. E fica no banco de reserva constantemente com o celular brincando, joguinho. O pai fica triste com isso, porque ele contratou aquela escolinha de futebol para o filho dele ser um atleta. Mas o filho dele não tem interesse, aí o professor coloca ele no banco de reserva porque ele não tem interesse, o professor mesmo.
Jesus falou que a pessoa que fica dividida, ela vai mais ter boa vontade pelas coisas sensitivas. Ela vai ficar o tempo todo com aquela vontade de... A mente dela fica o tempo todo, vai lá, entra no site. Vai lá, aperta o botão, entra na pornografia. O tempo todo. A atenção dela e a boa vontade dela fica toda atraída para o pecado. Para o pecado. O tempo todo, fica o tempo todo. A carne dela fica chamando e ela fica lutando muito, muito contra si mesma. Muito, porque é um peso ela obedecer à vontade de Deus. Ela ama o sensitivo. Ela se apegou e ela é totalmente presa naquilo ali. Ai, Aline, mas como faz para eu ser como você, que não tem vontade, que você passa perto, vê uma cena de sexo e você não liga para isso, você consegue voltar o seu olhar para Deus? Como que eu consigo esse milagre que aconteceu em você? Porque aconteceu comigo, eu tenho esse milagre. Eu era viciada em pornografia, bem viciada mesmo. E se eu vejo uma cena pornográfica, dependendo da cena, eu me excito imediatamente. E é uma excitação muito forte, por causa que eu tenho a memória da malícia do pecado, do vício que eu tinha antes. Então, mas eu tenho essa força dentro de mim, que é a ajuda da graça. É totalmente Deus que me deu essa ajuda da graça para poder eu não ter vontade de entrar no site pornô e ver as coisas pornográficas. Eu não fico com a minha mente pensando naquelas cenas, e aquelas cenas lá, e eu vendo, e eu pensando naquilo, e aquilo já me chamando, e eu querendo ver mais, eu imaginando outra cena, e querendo ver, então, tal. Eu não tenho mais aquilo. Eu sei como que funciona, eu sei que fica na mente o tempo todo, batalhando ali. Eu não tenho mais isso, a minha mente fica totalmente vazia, eu não tenho essa tendência a mais. Mas isso é uma graça de Deus. Porque como que essa graça de Deus se desenvolve? Por você ficar mais tempo com Deus e rejeitar com uma força mesmo oposta àquilo, né? Você preferir Deus. Então Deus, ele vendo que você prefere ele. Na hora que vem a vontade de fazer aquilo errado, você prefere ele, você troca aquilo por ele. Aí ele vai falar, agora eu vou dar a graça para essa pessoa. Ela não vai ter mais vontade de ver aquilo. Mas é só quando você vai lutar uma guerra contra você. E a pessoa que não vence a guerra, que sempre vai e acaba apertando o botão da pornografia, do sei o quê, ela fica totalmente escrava daquilo e não consegue ter amor por Deus, amor pela reflexão, pela meditação. As coisas de Deus não são atrativas, tá? É um peso para ela ter que fazer uma meditação e estudo. Ela não ama de todo o coração fazer aquilo. Ela não prefere aquilo. Ela preferiria estar lá com a pornografia, com as imagens pornográficas, com as coisas, né? No fundo, o que ela prefere é aquilo lá, entendeu? Então, e ela tem que lutar contra isso. É uma guerra que ela tem que lutar contra isso e nunca mais ver. Ela tem que tomar uma decisão, já por amor a Deus, forçadamente mesmo, no primeiro momento, que é uma guerra. De amar a Deus e, né, para si mesmo, ela vai mostrar, eu estou firme. Já faz mais de um ano que eu não entro, né, em nenhuma vez que veio a tentação, eu obedeci à tentação. Já faz um ano que eu estou firme nessa rocha, nessa coisa. Então é como se fosse mesmo bebida, né? Faz um ano que eu não ponho uma gota de álcool na boca. Faz um ano que eu não aperto, não entro no site de coisa, entendeu? Faz um ano que até parece uma mulher bonita, mas eu não, né, olho aquilo ali. Eu vou e desvio o olhar. Faz um ano. Então, assim, você vai trabalhando isso, né? Mas Deus vai vir. Se você amar, continua, né, percebendo o bem que é ficar meditando as coisas de Deus, ficar com Deus, estudando, meditando, partilhando, fazendo as coisas de Deus. Se você começar a mergulhar nisso, se dedicar, Ele vai te dar a graça de você não mais querer outra coisa a não ser ficar meditando as coisas dele. E os livros que Ele dá, e as histórias dele, os escritos dele, as coisas dele. Eu estava até meditando sobre isso, né? Porque até essa questão mesmo que tá falando do inferno, a pessoa não deve simplesmente, porque eu não quero ir para o inferno, porque lá é horrível, e por isso eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou para a igreja, porque eu não quero ser condenada, porque eu não quero ir para o inferno, porque isso também não é um amor a Deus, é só uma coisa de não se poupar.
E lá tá falando da diferença, né? Tava meditando sobre a diferença do arrependimento pro remorso, porque o remorso é mais uma preocupação consigo mesmo, o medo, né? De não vou fazer tal coisa não, que depois vai doer na minha consciência, né? Eu vou ficar mal, não vou fazer isso não, porque Deus está pedindo para não fazer. Mas não é um amor verdadeiro por Deus, assim, não é? É só uma questão de regra, porque eu não posso, mas lá no fundo a pessoa está morrendo de vontade de fazer aquilo. Ela está morrendo de vontade de se entregar aquele desejo que ela tem. Ela está morrendo de vontade de ter aquele satisfação, de sentir aquilo no corpo, né? De ter aquela sensação. Aí ela só não faz porque Deus está falando que não pode, mas é só isso. Não é um concordar profundamente com Deus, não é realmente entender realmente com profundidade, não é um ódio aquilo, não é um desprezo aquilo, é um amor muito grande por Deus e uma consciência muito grande por Deus, assim, sabe? De uma reflexão verdadeira e de querer só amar a Deus, de querer só o que Deus quer e concordar profundamente com Ele, de defender aquilo que é ordem, aquilo que é bom, né? De você, nossa, amar a ordem, amar a paz, amar aquilo que vem de Deus, amar aquilo que é puro, sabe aquela pureza verdadeira, entendeu? De realmente não ter essa intenção verdadeira de fazer o mal, com a consciência plena, com a inteligência assim sendo iluminada por Deus, e você rejeitar mesmo aquela realidade de todo o seu coração, você nem quer pensar naquilo. Acho que é uma coisa assim que se você nem quer sonhar com uma coisa daquela, se você sonhasse, quando fizesse um trem desse, você acordaria falando, ai meu Deus, glória a Deus que foi só um sonho, que nojo, que nojo, que nojo. Eu odeio isso. Então, é uma coisa assim que você quer fugir, uma coisa que você não gosta. Você concorda totalmente com Deus que aquilo é horrível e sabe com todas as letras de tudo que Deus fala daquilo. Então, você sabe que aquilo é mal, 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 mal. Mas é uma coisa assim, de uma coisa voluntária, verdadeira, consciente. Não é uma coisa assim, simplesmente que, eu tô fugindo dessas ocasiões, mas eu gostaria já de estar naquela ocasião. Não é uma coisa. É totalmente diferente essa consciência. É muito sério isso que ele tá falando, né? Então, assim, e realmente essas coisas sugam a inteligência da pessoa mesmo. Ela, quando ela tá mergulhada nessas coisas, ela não tem aquela inteligência, a energia dela tá sugada, é uma coisa terrível, né? Horrível, né? Então, ela não quer isso, ela não quer de jeito nenhum isso, porque ela ama a Deus, ela ama o que Deus fala, ela concorda profundamente com Deus, mas assim, com reflexão. Não é simplesmente assim, porque Deus falou que não pode, mas por que que não pode? O que que isso causa para mim? Por que que Deus fala que isso prejudica a alma? Quais os males que isso traz para a alma? Vou procurar entender, mas assim, um vínculo de amor com Deus muito grande, sabe? Uma coisa assim de amor mesmo com Deus, né? De entendimento, de consciência. Não é simplesmente eu não posso, é porque eu não posso, né? A carne está querendo, mas eu não posso, né? Não é uma coisa assim. Não é desse jeito, sem reflexão, sem amor, sem concordar, sem consciência plena. Entendeu? É fruto do conhecimento mesmo a Deus. É fruto de conhecer mesmo e amar a Deus. E ver realmente que aquilo não é bom. Que aquilo não é bom mesmo. Que vale a pena estar com Deus. Vale a pena de amar aquilo que é de Deus. É uma coisa assim, não vale a pena. Eu só quero Deus mesmo. Ele que vale a pena. É aquilo que falou no tema. Ele é a verdadeira felicidade. Ele é a felicidade.